Talvez você já tenha passado por mim. Na verdade, eu tenho quase certeza disso. Se você caminha pelo centro de São Paulo, se você já apressou o passo para pegar o metrô na Sé, ou se já cruzou o viaduto do Chá olhando para o relógio, você me viu. Mas você não me enxergou. Eu era aquela mulher negra encolhida sobre a grade de ferro, aquela forma humana que a sua mente apaga automaticamente para que o seu dia possa continuar sem culpa. Para você, eu era apenas mais uma estatística, mas para mim, eu era o nada absoluto. Eu sei como é sentir que o mundo seguiu viagem e esqueceu você na plataforma. Eu sei como é o peso de não ser chamada pelo nome por anos, até que o som da própria voz comece a parecer um eco de um estranho. Eu vivi no fundo desse poço, onde a única coisa que me mantinha aquecida era o vapor úmido e com cheiro de ferro que subia das entranhas do metrô. Ali, sobre aquelas grades de ventilação, eu tentava desesperadamente não congelar enquanto a garoa fina de São Paulo penetrava no meu cobertor rasgado e na minha alma partida. Você já sentiu que deixou de existir, mesmo estando viva? Eu não estou falando de solidão de fim de semana. Eu estou falando de olhar para o reflexo em uma vitrine suja e não reconhecer a mulher que te encara de volta. Eu tinha um RG. Ele morava no fundo da minha sacola plástica, mofado, colado ao plástico pela umidade de meses de chuva. A foto naquele documento mostrava uma mulher com brilho nos olhos. Uma Shirley que tinha sonhos, que tinha uma casa, que tinha uma vida. Mas aquela mulher do papel tinha morrido há muito tempo. O que sobrou foi uma sombra que planejava, naquela noite específica, desaparecer de vez. A vida na rua não é uma escolha, é um naufrágio lento. Você vai perdendo os pedaços. Primeiro perde o emprego de doméstica, depois perde a confiança da família, depois perde a vergonha de pedir e, por fim, perde a identidade. Eu estava há 4 anos sem ouvir ninguém pronunciar o meu nome. Para os engravatados que passavam correndo, eu era a mendiga. Para os guardas, eu era o problema. Para as mulheres que seguravam suas bolsas com força, eu era uma ameaça. Para o fluxo incessante da metrópole, eu era apenas um obstáculo. Ser mulher negra nas ruas é carregar uma invisibilidade dentro de outra invisibilidade. É ser ignorada 2 vezes, pela cor da pele e pela condição de miséria. Eu me lembro de cada detalhe daquela noite. O frio não era apenas uma sensação térmica, era uma dor física que subia pelas canelas e se alojava no peito. Eu estava deitada, sentindo o calor insuficiente que vinha do túnel do metrô lá embaixo. Eu olhava para as mãos calejadas e pensava na minha avó. Ela foi a última pessoa que realmente me viu como gente. Ela faleceu há décadas e, com ela, parecia que tinha ido embora a última prova de que eu era alguém que merecia ocupar um espaço na Terra. Naquele momento, sob a garoa, eu decidi que não queria mais acordar. A invisibilidade tinha se tornado total. Se ninguém me via, por que eu deveria continuar vendo o mundo? Eu fechei os olhos, esperando que o cansaço vencesse a fome. Mas, de repente, algo quebrou o padrão. O som de passos parou exatamente diante do meu pedaço de papelão. Na rua, quando alguém para perto de você, o seu instinto de sobrevivência grita. Você espera um chute, uma reclamação ou, na melhor das hipóteses, uma moeda jogada com nojo.
Eu não abri os olhos de imediato. Eu me encolhi, esperando o impacto. Eu sentia um cheiro suave de lavanda, algo que não pertencia àquele cenário de miséria. Era um cheiro de cuidado, de dignidade, de alguém que tinha um lugar para voltar. O silêncio entre nós durou uma eternidade. E então, o impossível aconteceu. Uma voz de mulher, firme, mas carregada de uma doçura que eu não ouvia há décadas, cortou o barulho da cidade. A voz não disse, "Ei, você." A voz não perguntou se eu queria dinheiro. A voz pronunciou um nome. Mas não era o nome Shirley, que estava escrito naquele RG mofado e esquecido. Foi um apelido de infância, bobo, que remetia a quintais com terra, a cheiro de bolo de fubá e a uma infância que eu tinha enterrado sob camadas de trauma e asfalto. Era um nome que só a minha avó usava quando eu era pequena e voltava da escola com os joelhos ralados. Cici. Naquele instante, o meu coração, que eu achava que tinha se transformado em pedra, deu um solavanco tão forte que eu perdi o fôlego. Como? Como era possível? Minha avó estava morta há 20 anos. Eu não via ninguém da minha antiga vida há quase uma década. Ninguém naquele deserto de concreto sabia quem eu era de verdade. Eu abri os olhos devagar, a luz dos postes amarelados ferindo a minha visão acostumada com a penumbra. Diante de mim estava uma senhora negra que eu nunca tinha visto na vida. Ela devia ter uns 60 e poucos anos, com o cabelo preso em um coque perfeito, daqueles que minha avó fazia. Ela usava um casaco simples mas limpo e carregava uma bolsa de pano estampado. Ela não tinha nojo. Ela estava agachada, nivelando os olhos dela com os meus, ali no chão, na altura do meu fracasso. Ela me olhou nos olhos. Não foi aquele olhar de relance que as pessoas dão para os pobres, mas um olhar profundo, de quem procura alguém que está escondido lá dentro. Ela sorriu de um jeito que parecia que ela me conhecia desde sempre. Ela estendeu a mão, não para me dar algo, mas para que eu a segurasse. Aquele momento foi como se um raio tivesse atingido a Praça da Sé. Minha garganta secou. Eu tentei falar, mas a minha voz estava enferrujada pelo desuso. Fazia tanto tempo que eu não falava com ninguém, de igual para igual, que eu esqueci como as palavras se formavam. Eu só conseguia emitir um som rouco, um engasgo de surpresa e medo. Eu queria perguntar quem era ela. Eu queria perguntar como ela sabia. Eu queria gritar que eu ainda estava ali. Eu finalmente consegui articular algumas palavras. Como você sabe esse nome? Eu perguntei, a minha voz saindo como o som de folhas secas sendo esmagadas. A senhora deu um meio sorriso, um olhar carregado de uma paz que eu não conseguia compreender. Ela disse, com uma voz que parecia vir de outro tempo: "Cici, eu passei por aqui ontem e te vi. E quando cheguei em casa, o Senhor não me deixou dormir. Ele colocou no meu coração que você tinha um nome especial, um nome de menina que ainda brinca dentro de você. E ele me mostrou esse nome no meu sonho." Eu senti um calafrio que não era de frio. Foi uma sensação de que algo maior do que a lógica estava acontecendo ali. A senhora continuou: "Meu nome é Dona Francisca, filha. E eu vim te dizer que o seu tempo de invisibilidade acabou. Deus me mandou aqui para te lembrar que você ainda tem valor." Eu comecei a tremer ainda mais, mas agora era de emoção. Eu senti um nó se formando na minha garganta, um nó que estava preso há 4 anos.
Todas as mágoas, todas as humilhações, todos os nãos que eu recebi, todas as vezes que eu fui tratada como lixo, tudo isso subiu de uma vez. Eu não aguentei. Eu desabei. Eu coloquei o rosto nas mãos sujas e comecei a soluçar. Eu chorava como uma criança, com o corpo todo sacudindo. Eu senti a mão dela no meu ombro. Foi um toque firme de mãe. Ela não teve nojo da minha jaqueta cebosa ou do cheiro de azedo que emanava da minha pele. Ela apenas ficou ali, em silêncio, deixando que o meu choro limpasse o que a chuva não conseguia alcançar. Depois de um tempo, ela me entregou uma garrafa de água lacrada e um pão quentinho embrulhado em guardanapo. Coisas simples, mas que para mim valiam mais do que ouro. Eu bebi a água com uma sede desesperada. Dona Francisca então tirou da bolsa um pequeno papel com um endereço. Ela me disse: "Amanhã você vai me encontrar neste lugar. Eu trabalho em uma igreja que tem um projeto de restauração. A gente ajuda mulheres como você a recuperarem seus documentos, a terem uma casa de passagem e a voltarem a viver com dignidade. Mas hoje você vai dormir na minha casa." Eu olhei para ela com os olhos arregalados. Na sua casa?" Eu perguntei, incrédula. "Sim, filha. Eu tenho um quarto de hóspedes que está vazio há anos, esperando alguém como você. O Senhor me preparou para este dia. Mas antes de continuar, eu preciso te contar como eu cheguei naquele ponto. Eu trabalhava como empregada doméstica em uma casa de família na Zona Sul. Eu tinha orgulho do meu trabalho. Eu era a mulher que passava as roupas com perfeição, que fazia o melhor arroz com feijão e que cuidava das crianças como se fossem minhas. Eu olhava para as mulheres sentadas nas calçadas e pensava: isso nunca vai acontecer comigo. Eu sou trabalhadora. Eu sou honesta. Eu não sabia que o destino ri da nossa arrogância. Tudo começou quando a família decidiu se mudar para o exterior. Eu fui dispensada de um dia para o outro. No início, eu não me desesperei. Eu tinha uma pequena reserva e experiência. Mas as portas foram se fechando. "Você tem quantos anos mesmo?" perguntavam. "A gente está procurando alguém mais jovem." Ser mulher negra de 40 e poucos anos no mercado de trabalho é estar no fim da fila. As semanas viraram meses. A reserva acabou, o aluguel da minha kitnet atrasou. Eu comecei a fazer faxinas avulsas, mas o dinheiro mal cobria a comida. Eu me lembro da primeira vez que não tive como pagar a luz. Foi ali que eu comecei a entender o que é o fundo demais. Quando a ordem de despejo chegou, eu coloquei o que restava da minha vida em 2 sacolas plásticas e saí para a rua. Eu achei que seria por apenas algumas semanas. Eu não sabia que a rua é uma areia movediça. Quanto mais você luta para sair, mais ela te puxa para baixo. Ser mulher nas ruas é carregar um medo que os homens não conhecem. É dormir com um olho aberto. É saber que você está vulnerável a todo tipo de violência. Eu vi coisas que eu nunca vou conseguir apagar da memória. Eu vi mulheres serem abusadas e ninguém fazer nada. Eu vi mães perderem os filhos para o conselho tutelar. Eu vi o desespero transformar gente em bicho. Eu comecei a me esconder. Eu usava roupas largas, cortei o cabelo curto, tentava passar despercebida. A invisibilidade era a minha única proteção. Com o passar dos meses, eu fui perdendo a luta contra a sujeira, contra a fome, contra a vergonha. Eu comecei a beber o que me ofereciam para anestesiar a alma. Eu já não era mais a Shirley. Eu era
A louca, a nóia, aquela mulher ali. Naquela noite, eu fui com Dona Francisca. Eu ainda estava em choque, achando que tudo aquilo era um sonho. A casa dela era simples, mas limpa e cheirosa. Ela me levou até o banheiro e me disse: "Filha, você vai tomar um banho quente. Tem shampoo, sabonete, toalhas limpas. Quando sair, tem roupa limpa te esperando na cama." Eu entrei no box e liguei a água quente. Quando a água atingiu as minhas costas, eu senti como se anos de crosta estivessem derretendo. A água saía escura, levando embora a sujeira da Praça da Sé, o cheiro do metrô e a poeira da derrota. Eu esfreguei a minha pele até ela ficar vermelha. Eu chorei no chuveiro, deixando que a água levasse as lágrimas. Quando saí, me olhei no espelho. Eu ainda tinha o olhar cansado, mas havia algo diferente. Havia uma pontinha de esperança. Eu me vesti com as roupas que Dona Francisca tinha deixado. Um vestido simples, limpo, que cheirava a amaciante. Quando saí do quarto, ela estava na cozinha, preparando um prato de comida. Arroz, feijão, frango e salada. Comida de verdade, feita na hora. Eu sentei à mesa e pela primeira vez em 4 anos eu comi como gente. Devagar, saboreando cada garfada, sentindo o gosto de cada tempero. Dona Francisca se sentou na minha frente e disse: "Shirley, amanhã nós vamos começar a reconstruir a sua vida. Mas antes, eu preciso te contar uma coisa." Ela abriu uma gaveta e tirou de lá uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era uma foto de uma jovem mulher negra, magra, com o olhar perdido. "Esta era eu, há 25 anos atrás", ela disse. Eu arregalei os olhos. "Eu também vivi nas ruas, filha. Eu também fui a invisível. Eu perdi tudo: marido, filhos, dignidade. Eu estava no mesmo lugar que você quando uma missionária me encontrou e me levou para uma casa de recuperação." Ela continuou: "Deus me restaurou, me devolveu meus documentos, me deu um emprego e, com o tempo, me deu de volta a guarda dos meus filhos. Hoje, eu dedico a minha vida a fazer o mesmo que fizeram comigo: devolver a identidade para quem o mundo esqueceu." "E o apelido? Como você sabia?" eu perguntei. Ela sorriu. "Eu te vi ontem, Cici. E quando eu orei por você à noite, o Espírito Santo sussurrou no meu coração. Ele me mostrou você criança, brincando com sua avó, e ela te chamando por esse nome. Deus conhece os nossos segredos mais íntimos, filha. Ele sabe o nome que nos traz de volta à vida." Naquela noite, eu dormi em uma cama de verdade pela primeira vez em 4 anos. Eu chorei até pegar no sono, mas eram lágrimas de gratidão. Nos dias seguintes, Dona Francisca me levou para todo canto. Primeiro, fomos ao projeto da igreja. Lá, eu conheci outras mulheres que também tinham vivido nas ruas. Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres jovens e idosas. Todas com histórias de dor, mas também de restauração. Elas me abraçaram, me acolheram sem julgamento. Pela primeira vez, eu não me senti sozinha. Nós começamos a correr atrás dos meus documentos. Dona Francisca conhecia todo mundo nos cartórios, nos postos de saúde, nos órgãos públicos. Ela entrava nos lugares e as pessoas a respeitavam. Eu caminhava ao lado dela, e desta vez as pessoas não desviavam. Elas me viam. Eu tinha voltado a ter um contorno.
Foi difícil. Teve dia que eu quis desistir. Teve dia que eu senti vontade de voltar para a praça, de me esconder no meio da multidão onde ninguém esperava nada de mim. É mais fácil ser ninguém do que ter a responsabilidade de ser alguém. Mas Dona Francisca não me deixou cair. Toda vez que eu fraquejava, ela segurava minha mão e dizia: Shirley, você não é definida pelo seu passado. Você é definida pelo amor de Deus, e Ele não desiste de você. Depois de algumas semanas, eu recebi meu RG novo. Limpo, sem mofo, com uma foto minha de cabelo arrumado e olhar esperançoso. Shirley dos Santos. Eu olhei para aquele documento e chorei. Eu existia de novo. Dona Francisca me ajudou a conseguir um emprego em uma lavanderia da igreja. Não era muito, mas era digno. Era o meu recomeço. Eu comecei a juntar dinheiro. Eu comecei a sonhar de novo. E o mais importante, eu comecei a ajudar outras mulheres. Toda semana eu voltava para a Praça da Sé. Não para dormir, mas para trabalhar. Eu levava formulários, água, comida e, principalmente, esperança. Eu me tornei a ponte que alguém tinha sido para mim. Hoje, 5 anos depois daquela noite chuvosa, eu coordeno o projeto de acolhimento para mulheres em situação de rua. Eu ajudei mais de 300 mulheres a recuperarem seus documentos e suas vidas. Cada vez que eu entrego um RG novo para uma delas, eu me lembro da minha própria jornada. Dona Francisca ainda está comigo. Ela tem 68 anos agora, mas continua incansável. Ela é a minha mãe espiritual, minha mentora, minha heroína. Ela me ensinou que o amor de Deus tem pele, tem cheiro de lavanda e tem um coque no cabelo. Você que está me ouvindo agora, talvez você se sinta como eu me sentia. Talvez você não more na rua, mas se sente invisível dentro da sua própria casa, no seu trabalho ou no seu casamento. Talvez você sinta que o mundo esqueceu quem você é e que a sua voz não tem mais som. Talvez você esteja planejando desaparecer, achando que ninguém vai notar a sua ausência. Eu quero te dizer, com toda a autoridade de quem dormiu sobre o ferro frio e sentiu o cheiro da morte de perto: você não é um borrão. Você não é um erro. Você não é invisível para aquele que te criou. Se você está ouvindo isso agora, é porque o seu tempo de desaparecimento acabou. Deus conhece o seu nome. Ele conhece o seu apelido de infância. Ele está agachado ao seu lado agora, estendendo a mão e dizendo que você ainda tem um lugar à mesa. Não desista. Por favor, não desista. Enquanto houver um sopro de vida no seu peito, há a possibilidade de uma reviravolta que você nem consegue imaginar. O meu milagre começou com uma senhora de 63 anos, com um coque no cabelo e lavanda no vestido, pronunciando um nome que só existia nas memórias da minha infância. E o seu milagre pode começar agora, com estas palavras: a dor passa, a sujeira sai com a água, mas a sua essência é eterna. Eu sou a Shirley. Eu já fui a invisível da Praça da Sé. Eu já fui a mulher que ninguém queria ver. Mas hoje eu sou aquela que enxerga o que os outros ignoram. E eu estou te vendo. Eu estou te dizendo que há esperança. Deus me chamou pelo nome quando eu nem lembrava mais como ele soava. E ele está chamando você também. Levante-se. Sacuda a poeira da alma. O sol vai nascer amanhã, e desta vez você vai estar acordada para vê-lo, não como uma sombra, mas como uma mulher com nome,
sobrenome e um destino que ninguém pode apagar. A invisibilidade termina hoje. A sua história está apenas começando a ser escrita de novo, com tinta limpa e papel novo. Acredite, eu sou a prova de que o impossível é apenas algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Agora.